Hey, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse é o primeiro episódio da série Transformando Estresse em Saúde e Performance Sustentável. Roda a vinheta. No momento que era para eu ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, eu me senti o maior fracasso que você pode imaginar. E no momento que era para eu me sentir o maior fracasso do mundo, foi o momento que eu me senti mais bem-sucedido. Isso me fez entender que nós enfrentamos diariamente um vilão silencioso chamado estresse da vida moderna. E ele vai sorrateiramente se travestindo de sedentarismo, burnout, ansiedade, falta de amor próprio, sobrepeso e obesidade. E esses sintomas vão piorando a sua vida. Às vezes você está achando que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que você não está performando no trabalho como você poderia, ou está custando muito o teu resultado que você está tendo, ou você não tem mais aquela vitalidade, aquela energia, ou você está o tempo inteiro irritado, a barriga está crescendo, você não tem mais a capacidade de se mexer como antes. Tudo isso é culpa do estresse moderno. E esse é o primeiro episódio de uma série de 19 vídeos, onde eu vou te guiar numa jornada para você me acompanhar no combate a esse vilão oculto, que é o estresse da vida moderna. Aqui ao longo dessa série, você vai acompanhar a minha jornada como treinador e mentor de uma centena de empresários, de líderes, de profissionais autônomos, de pessoas que têm uma vida sobrecarregada pelo estresse, onde eu vou ajudar e guiar essas pessoas a transformarem esse estresse em saúde e performance. Você também vai acompanhar a minha jornada, porque por mais que eu tenha entendido que é esse vilão e criado toda uma estratégia, uma metodologia para lidar com ele e tenha tido uma transformação incrível em várias áreas da minha vida, tanto física, quanto mental, quanto de resultados, isso não acaba nunca. A gente está sempre em constante melhoria e evolução. Então aqui, nessa jornada dessa série que começa hoje, você vai acompanhar a minha história, combatendo o estresse moderno, e a história de vários alunos meus, cada um enfrentando seus desafios, todos com o mesmo objetivo: combater o estresse moderno e transformar ele em saúde e performance. Eu tinha uma academia de CrossFit com mais de 300 alunos. Eu era referência na área de CrossFit. Se falasse de CrossFit no Brasil, você ia acabar esbarrando no meu nome. Dread Coach era muito conhecido. Eu tinha uma academia. Eu fui eleito o terceiro melhor head coach de CrossFit em 2018. Eu tinha um condicionamento físico de atleta. Eu tinha uma estética invejável. Eu ganhava muito bem. As pessoas olhavam para mim e eu era a definição de sucesso. Eu jamais imaginei ter a vida que eu tinha. Mas em um momento, o que era para ser o sucesso absoluto se tornou fracasso, porque eu acordei sem vontade de viver. Eu acordei sem vontade de tomar banho, sem querer conversar com a minha esposa, sem querer treinar, sem querer ir na minha academia, que foi um sonho por muito tempo. E eu entendi que tinha alguma coisa errada. Eu estava enfrentando algo que eu, conversando com um grande amigo, psicólogo e meu mentor, ele disse que eu estava enfrentando um burnout, né, que é uma estafa profissional. E foram momentos muito desafiadores, onde eu estava me sentindo um fracassado por dentro, só que quando eu saía na rua, as pessoas vinham me dar tapinha nas costas, querendo viver a vida que eu estava vivendo. E eu me sentia cada vez mais uma mentira e um fracasso. E aí você corta isso para um outro momento, pós-pandemia, que já foi um desafio muito grande para quem tinha academia. Um dia abri a academia e uma senhora apareceu na porta, perguntou se eu era o responsável e falou: então, o terreno aqui está em briga judicial, nós vamos ter que embargar o terreno. E em menos de 6 horas eu tive que esvaziar a minha academia. Eu tinha 300 e poucos alunos, sem ter uma academia para treinar e sem ter o que fazer. Então, depois de reuniões com sócios, advogados, equipe, eu estabeleci que eu tinha uma semana para resolver isso. Então, uma semana, a gente treinou os nossos alunos na praça, a gente conseguiu fortalecer a nossa comunidade e quando completou exatamente 7 dias, a gente tinha feito uma fusão com uma academia e os alunos estavam treinando numa academia nova. Como eu tinha vários e tenho vários alunos que são grandes empresários, como fundador do iFood, vice-presidente da Copenhagen, eles me disseram assim: Dredd, eu nunca vi alguém resolver um problema desse tamanho tão rápido. E eu não senti o peso, eu não perdi uma noite de sono. Sabe quando você acerta em todas as decisões? No momento que era para eu ser o maior fracasso da minha vida, eu tive êxito. E eu entendi que eu consegui transformar aquele estresse da vida moderna, o estresse que eu estava vivendo, em saúde e performance sustentável. E foi ali que eu comecei a refazer os passos que eu estava fazendo e transformei numa metodologia chamada Arcos Ancestrais, que nada mais é que resgatar a nossa biologia, a nossa saúde física e mental. E quando a gente faz o que a gente evoluiu para fazer, a gente tem mais performance sustentável, porque isso não custa a minha saúde. E desde então, o meu trabalho é ajudar profissionais sobrecarregados a transformarem o estresse em saúde e performance sustentável. E a gente vai começar esse primeiro episódio
contando a história do Conrado, que é meu aluno há 1 ano e meio, 2 anos, onde ele tem uma jornada de ser impactado pelo estresse da vida moderna, tem uma briga aí com a balança e tudo mais, e a gente vai entender um pouco mais da história dele. Já gravei conteúdo com ele aqui e a gente está voltando agora para um desafio até o final do ano, e eu quero que você fique com a gente. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Essa. Vai subir o quadril, vai descer e vai lá na frente. 1 minuto também. Segura de cócoras, pé inteiro no chão. E aí? A gente vai fazer 3 exercícios. Primeiro exercício, você vai fazer o swing barbell. Segundo exercício, abdominal para cima do joelho. Terceiro exercício, você vai correr daqui até ali, encostar naquela quina ali e voltar. E de volta também, beleza? A gente vai fazer o maior número de séries possíveis em 12 minutos. Vai começar 4 swings, 4 abdominais, 4 corridas de volta. Segunda série, 8 de cada. Depois 12, vai subindo de 4 em 4, mais longe possível em 12 minutos. 3, 5, 4, 2, 1, 8. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Aí, garotinho. Deita aí. Vai equalizando a respiração, vai respirando tranquilo. A reflexão que eu quero trazer para você é uma passagem do Epíteto, que ele fala o seguinte: o mal não é um elemento natural no mundo, nos acontecimentos ou nas pessoas. O mal é um subproduto da negligência, da preguiça, da distração. Surge quando perdemos de vista nosso verdadeiro meta de vida. Ele está dizendo uma coisa extremamente sofisticada, que a ciência moderna hoje já embasa, que é, assim como não existe o escuro, existe a ausência de luz, para o Epíteto não existe o mal, existe a ausência do bem. E não só o mal praticado pelas pessoas um com os outros, mas com a gente mesmo. Por exemplo, o mal é subproduto da negligência, quando você é negligente com você, quando você é preguiçoso, quando você está distraído de quem você deveria ser, aí você abre espaço para que um comportamento ruim surja, porque ele é a ausência do comportamento bom. Quero que você reflita sobre isso. Meu nome é Conrado Agnese, sou médico anestesista e gestor. Conradeira, a gente está treinando juntos tem o quê? Uns 2 anos já? 1 ano e meio? O terceiro ciclo, né? Nós estamos. 1 ano e meio. E você procurou minha ajuda por qual motivo? Vamos relembrar isso rapidinho. O motivo básico era emagrecer, né, e melhorar aí a minha performance física, né? A questão é muito mais assim de ajustar o mental também, entendeu? Esse que era o pano de fundo da história. Tá. Você queria emagrecer, esse era o objetivo, e a dificuldade... E novos hábitos. Sim. E o que aconteceu de lá para cá? A gente tá treinando juntos há 1 ano e meio, vai fazer. O que aconteceu? O que funcionou? O que não funcionou? O que precisa melhorar? Vamos ver assim, do ponto de vista de balança, de lá para cá deu uns 20 quilos, né? Então,
Isso é muito bom. Não foi uma coisa linear, né? Então teve estabilização, teve, né, momentos de maior ali esforço, dedicação. Outra coisa que é bacana é a questão do, para mim, a tua cobrança, né? Que já sabia também que eu ia precisar, a gente já conversou isso no começo. Então, ter alguém que fique ali te puxando, sabendo já das minhas características de esmoecer, né, nessa parte de condicionamento físico, isso é uma coisa que para mim é muito importante. E a questão também de ter ali estoicismo, assim, que tu carrega muito forte na tua vida, inclusive, né? Não é só uma coisa de divulgação, né, da boca para fora, né? Então, isso aí faz, né? Além de eu estar feliz de estar contigo, eu tenho admiração, né? Por tu ser uma pessoa que faz, né? Vive o que tu ensina, né? O que tu prega, né? Vamos dizer assim, né? Conviver com a verdade, assim, é um negócio muito raro, né? Então, isso aí é uma coisa que eu valorizo muito, assim, sabe? Então, você emagreceu 20 quilos, não foi uma situação linear, tivemos altos e baixos, até que você decidiu fazer algumas outras intervenções para ajudar nesse processo. Fala rapidamente o que você está fazendo e aí a gente vai conversar sobre os próximos passos daqui. Então, assim, o uso, né, vamos supor assim, de facilitadores sempre. Antes até eu já fazia Ozempic, essas coisas. Eu faz uns 6 meses, né, eu coloquei um balão. Isso ajudou bastante também, né? E aí a gente faz uma terapêutica combinada, né? O balão, basicamente, ele ocupa um espaço para você conseguir comer menos. Duas funções, né? Ocupar espaço e mandar estímulo de saciedade. E junto disso, faltam 4 meses para chegar no final do ano e eu propus para ele a gente fazer um desafio, mexendo em algumas variáveis, seguindo o treino, dando uma ajustada, colocando os passos, que é uma coisa que ele já faz, mas também dando uma ajustada. E algumas outras práticas, como exercício de respiração, um diário filosófico, para ajudar ele a ter mais esse domínio emocional e comportamental, para ele conseguir gerar uma mudança e a gente chegar abaixo dos 100 quilos aí no final do ano. Essa foi a minha proposta para ele. Uma coisa que ele compartilhou comigo, eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, é que todos esses acessórios, eles estão ajudando você, mas você tem o medo de ficar dependente disso e quando você tirar isso, o resultado sumir. Me fala um pouco sobre isso. Porque tu acaba adaptando e acostumando, né, com isso. E aí a gente já sabe a gente já sabe, por eu ter tentado já várias terapêuticas, né, tem um tempo. E à medida que tu vai se acostumando, teu corpo se habituando e também tu vai ficando confortável, vai diminuindo assim a influência que tem sobre o teu comportamento, né? Então assim, recentemente assim tava mais fácil de fazer as coisas assim, não precisava ter muito esforço mental, vamos dizer assim, né? E eu vejo agora que começou a voltar ali a ter que colocar um esforço para manter o meu resultado agora. Então eu já senti, como das outras vezes, que eu dei uma estabilizada e que estou prevendo o momento em que o que eu estou fazendo agora, assim, né, vai deixar de fazer tanto efeito e eu vou ter que entrar com uma aquisição de novos hábitos que eu acho que ainda tenho muito que melhorar, entendeu? Me acostumei assim, não, isso aqui é só ir reto, né? Não tá muito prestando atenção, vivendo a vida, aquela história. Agora não, tu vai ter que acordar e pensar nisso antes de pensar no resto das tuas atividades, entendeu? Vamos dizer assim, né? A ideia é, eu vou estruturar um passo a passo baseado nesses pilares, né, do movimento, da respiração, para você conseguir construir um conjunto de hábitos e sustentar. Então, nesse primeiro momento, é a gente construir um ambiente que dificulte o uso da força de vontade. A força de vontade é uma bateria como o celular tem. Quanto mais não você precisa falar, mais você gasta essa bateria. Chega uma hora que acaba, né? Então, nesse início, a gente criar um ambiente que você precisa dizer menos não, para que você assuma o controle e consiga dizer não sem gastar energia. Então eu vou estruturar isso para você e a gente começa com esse objetivo. Fechou? E aí, me deixa saber o que você achou desse primeiro episódio. Lembra que essa série, Combatendo o Estresse, Transformando o Estresse em Saúde e Performance Sustentável. Esse é o primeiro episódio de 19. Me deixa saber o que você achou. E não deixa de se inscrever no canal. Me segue em todas as redes sociais para você não perder o próximo episódio. Nunca se esqueça, o corpo é ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino. Tamo junto.